Olá, meu nome é Pedro Dutti e no vídeo de hoje eu vou falar para você um pouco sobre a breve origem, os principais equívocos que fazem da Igreja Católica Apostólica Romana uma heresia, de um ponto de vista do cristianismo bíblico, e também, claro, as respostas bíblicas para esses principais erros. Bem, se tratando desse brevíssimo relato histórico da origem da Igreja Católica Apostólica Romana, a gente pode dizer que eles se entendem como continuadores perfeitos do que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, uma continuação da liderança apostólica desde então, década de 30, 40 depois de Cristo, principalmente sob a liderança do apóstolo Pedro. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. E desde então, eles vão paulatinamente desenvolvendo-se enquanto instituição, enquanto corpo doutrinário e, claro, também se afastando do ensino bíblico. Datas importantes para compreendermos esses desenvolvimentos é o século IV, o Edito de Milão. Algumas pessoas, alguns historiadores, até mesmo historiadores protestantes, como Peter Leithart, questionam se de fato Constantino escreveu um Edito de Milão, mas fato é que a partir do século IV, o cristianismo passa a ser considerado uma religião não apenas tolerada no Império Romano, mas também oficial a ele. E esse processo, claro, não deixa de fazer com que as características, as dinâmicas e muitas crenças comuns ali no Império Romano comecem a entrar na igreja. Por isso, a sua ideia de uma igreja católica apostólica romana. É claro que depois disso nós tivemos vários concílios, concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, todos muito importantes para a determinação desse corpo doutrinário e de alguns erros que nós vamos falar a seguir. Mas uma data também muito importante é o século XVI, obviamente, 1517, quando Martinho Lutero questiona oficialmente a venda de indulgências, uma série de equívocos da igreja, mas eminentemente a denúncia do equívoco da venda de indulgências e dentro do processo de salvação, de méritos dos membros da igreja. Isso faz com que haja ali um rompimento oficial entre protestantes e católicos. Aqui nas minhas anotações, uma data importante é a data de 1530, aonde ali na Dieta de Worms, Martinho Lutero é oficialmente condenado, e em 1521 o Papa Leão X o declara então um herege, e aí então a gente tem a grande separação. Essa separação, por exemplo, na Inglaterra aconteceu em 1534, no ato da supremacia do Henrique VIII. As pessoas gostam de dizer que os protestantes criaram a igreja ali na Inglaterra por causa de Henrique VIII, mas havia uma série de pré-reformadores que já existiam ali, John Wycliffe, traduzindo a Bíblia, Tyndale, que foram muito importantes e anteriores a isso. Mas essas datas originais são importantes para a gente entender como ela se compreende e como ela se distancia do protestantismo. Agora, aqui, as minhas anotações, eu também separei alguns dos principais erros que fazem com que a gente entenda que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma heresia. Bem, primeiro o erro da autoridade papal. O Papa é considerado cabeça visível e autoridade infalível em matéria de fé e moral dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é um dogma registrado já desde 1870, e ele, a gente vai perceber, quando eu for contrastar esses erros, que ele usurpa a autoridade e a liderança suprema de Cristo como cabeça da igreja. Agora, além disso, a gente tem um grande distanciamento do cristianismo bíblico na compreensão que eles têm de tradição e escritura. Porque para eles, a tradição, além de ser uma das fontes da teologia, nós consideramos isso também, tradição, a experiência, a razão e a escritura. Só que para nós, a escritura é a autoridade infalível, inerrante, a fonte de autoridade máxima para o trabalho teológico, para o pastoreio na Igreja Católica Apostólica Romana. A tradição e os decretos conciliares, eles estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. Então, isso violava o princípio protestante do sola scriptura, de somente a escritura como autoridade final, não exclusiva, única, mas autoridade final e inerrante, colocando o magistério da igreja, o ensino da Igreja Católica Apostólica Romana como um dos meios de se fazer
o conhecimento inerrante de Deus e dos seus decretos. Além disso, a compreensão de salvação pelas obras, obras e penitências contribuem para a justificação e para a remissão temporal dos pecados dos membros da Igreja Católica Apostólica Romana, e isso nega diretamente o princípio da justificação tão somente pela fé. A mariolatria ou a doutrina de Maria e o culto aos santos, que promove uma veneração ou coloca intermediários entre Deus e os seres humanos para além do próprio Cristo Jesus, indulgências, purgatório, que também dizem respeito à remissão de penas temporais e uma doutrina que deu inclusive origem àqueles abusos que o Martinho Lutero questionou na Reforma Protestante. E também a gente poderia lembrar aqui da sua visão sacramental. Ela considera vários sacramentos, são 7 sacramentos diferentes dos protestantes, que consideram apenas a Santa Ceia e o batismo. Eles têm 7 sacramentos como meios necessários de salvação, especialmente a missa, como um sacrifício propiciatório repetido. O que nós temos ali é um altar. É por isso que protestantes são sempre desencorajados a participarem de missas, porque o que tem ali é a crença de que Cristo está sendo sacrificado de novo. Não tem ali um púlpito, não tem ali um palco, mas nós temos ali um altar onde um sacrifício propiciatório é repetido, o que nega a suficiência do sacrifício único de Cristo Jesus. Esses são alguns dos principais erros. É claro, é uma instituição milenar, com uma história imensa, diversos pequenos erros, mas esses talvez sejam os mais característicos. E o que a Bíblia ensina verdadeiramente sobre isso? Eu coloquei aqui alguns pontos na minha anotação. Primeiro, que Cristo é o único fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento, disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11. Ele fala que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que foi posto, que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Há uma interpretação equivocada ali do diálogo de Cristo Jesus com Pedro a respeito de quem era a pedra e o fundamento da igreja. Além disso, Cristo é o cabeça da igreja. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 22, diz que "E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e deu à igreja cabeça sobre todas as coisas." Isso deixa claro que nenhuma liderança da igreja ela é capaz de ocupar esse lugar que só Cristo ocupa. Além disso, Cristo é o único mediador também entre Deus e os homens, e entre homens e homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Além disso, a suficiência, a autoridade e a suficiência das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o texto clássico da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. A palavra de Deus é a única fonte para a teologia, é a única fonte para o pastoreio, para o discipulado e para o crescimento dos cristãos. Não significa que a gente não tenha outras fontes para se fazer teologia, para se viver a fé, mas nenhuma delas é autoritativa, nenhuma delas é uma autoridade final e inerrante, como, por exemplo, o magistrado ou outras fontes como experiências pessoais, etc. E a salvação pela graça somente, pela fé. Isso é claro no texto bíblico. Talvez um dos melhores textos para a gente lembrar disso é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, onde diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Nesse sentido, essas principais doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana se distanciam muitíssimo do ensino bíblico e fazem com que o cristianismo bíblico precise responder esses equívocos e considerá-la como uma heresia, uma seita, uma separação, uma escolha de afastar-se dos ensinos bíblicos em torno de um corpo doutrinário que foi se amontoando ao longo da história, cheio de sínteses, cheio de acréscimos e distantes da palavra de Deus.